Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Almir, com o canal Língua Portuguesa para Concursos, e hoje eu trago uma aula especial sobre redação, é isso mesmo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito, bora lá fazer a inscrição no canal Língua Portuguesa para Concursos, Professor Almir, ativar o sininho para poder acompanhar as novidades do canal, certo? Então hoje eu trago aqui uma aula sobre redação da banca. Deixa eu pegar minha caneta. Da banca FADCT, análise de redação na prática. Então, um candidato ele forneceu gentilmente a prova de redação dele. Eu vou trazer aqui nessa videoaula a redação dele e fazer alguns apontamentos, tá? A banca FADCT, uma banca bem tradicional, tá? Cargo aqui agente administrativo. Então, enunciado na prova de redação do ano 2023, tá, pessoal? A banca trouxe esse enunciado no concurso público para o cargo de agente administrativo. Leia as instruções. Serão corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva. Então, era um dos critérios do edital do concurso público. Na correção da redação serão observados os seguintes critérios. Então, a banca ela foi até generosa. Ela colocou aqui os critérios de correção para lembrar os candidatos. Olha os critérios de correção, gente. Coerência. Quando a gente fala em coerência, a gente está falando da harmonia, nós estamos falando da harmonia do texto. A progressão, se o texto ele tem uma linha de pensamento, a articulação, informatividade, se ele traz informação no texto, se ele usa argumentos e não há uma contradição desses argumentos. Olha aqui, ó, 6 pontos. Então a coerência vale 6 pontos. A coesão, que nós podemos perceber através dos conectivos, amarrar as ideias no texto, coesão referencial, sequencial, se você não repete palavras, faz o uso adequado de pronomes como retomada de elementos anteriores, anáfora, catáfora, por exemplo, tá? 4 pontos. Atendimento à modalidade gramatical, norma padrão da língua, 4 pontos. Atendimento à proposta solicitada, ou seja, discorrer sobre o tema proposto, demonstrando conhecimento sobre o tema. Gente, o peso maior aqui para o domínio do conhecimento do candidato sobre o tema, tá? Era uma prova de redação sobre um tema geral, né? Um tema aí da atualidade. E aí vem um lembrete para o candidato. Isso aqui, gente, estava na prova, tá? Será eliminado do concurso público o candidato que na redação não produzir o texto de forma dissertativa, argumentativa. Então, ou seja, o candidato nesse concurso público ele precisava escrever um texto dissertativo, argumentativo, cujo texto não possui entre 20 e 30 linhas. Então, a banca estipulou aí, né? Entre 20 e 30 linhas, não estiver fundamentado em argumentos e dados. Então, se for um texto que ele só descreve sobre o assunto e não argumenta, não se posiciona, porque daí se o candidato não se posicionar, não é um texto dissertativo argumentativo, tá? Cujo texto não estiver redigido na modalidade escrita padrão da língua portuguesa. Então, se ele escreveu sem atender à norma padrão, é desconsiderado e eliminado também. Cujo texto foi produzido em letra ilegível, eliminado. Se identificar na versão definitiva, até mesmo porque isso não, né, para que haja lisura no processo, tá? E não atingir 15 pontos na redação. E aí a banca colocou, observe a imagem abaixo. Então, a banca, depois dessas instruções, ela trouxe aqui uma imagem para que o candidato pudesse fazer a interpretação. Isso aqui é uma charge. Pessoal, quando a gente fala em charge, nós estamos falando de uma imagem que nós temos uma crítica social ou política. E para a gente analisar uma charge, a gente tem que perceber a linguagem não verbal, que são gestos, expressões. Olha a expressão facial desse senhor aqui segurando uma placa. E olha a expressão facial, os olhos aqui do que seria um robozinho. Vamos lá. E também a linguagem verbal, que é o próprio texto na charge. Então, o homem está segurando uma plaquinha com os dizeres: perdi meu emprego para um robô. E aí nós temos a fala de um robô aqui: fui trocado por um modelo com alguns megabytes a mais. E aí tem até a fonte de onde a banca tirou essa imagem. E aí o enunciado nessa prova de redação dizia o seguinte:
Com base na charge acima, escreva um texto dissertativo. Então, a banca lembrou pela segunda vez que o candidato, candidato, você terá que escrever um texto dissertativo. Dê um título ao seu texto. Eu achei curioso, gente, porque lá no edital, a banca não colocou como obrigatoriedade a questão de colocar título. Isso é uma dúvida que os candidatos têm na hora de fazer a redação, colocar ou não. Porém, o edital normativo não tinha essa previsão. E aí, na prova, teve essa previsão de colocar título. Porém, lá nos critérios das rubricas, a gente pôde observar que o fato de não colocar o título não acarretaria a perda de pontos, pelo menos dentro do rol daqueles critérios que a banca colocou, tá? Uma dica que eu dou para vocês: se vocês forem fazer um concurso público que tenha redação, olhe as normas do edital. O edital ele é soberano, tá? Então, se o edital consta que deve ter obrigatoriamente, você coloca. Achei curioso, né? Peculiar a banca não ter colocado no edital, mas aí na prova de redação colocou. E nas linhas, vocês vão perceber depois que eu vou trazer aqui, nas linhas, a banca. Perdão, gente, eu acho que eu não coloquei esse slide da imagem da folha definitiva, tá? E aqui, ó, observação, respeite o limite mínimo de 20 linhas. Então, a banca, ela lembrou pela segunda vez o candidato sobre o uso das linhas, tá? Conforme explicado no edital de concurso. Então, a banca deixou bem claro com esse enunciado, embora eu achei um enunciado simples, muito simples, porém a charge, ela poderia, ela mostra pra gente muita coisa pra gente poder analisar, tá? E aí, olha só, então eu trouxe esse texto que o candidato ele me forneceu, gentilmente, uma redação maravilhosa, tá? Uma das melhores notas que o candidato teve. E eu digitei, né, o texto e trouxe aqui para vocês e vou fazer alguns apontamentos. Então, se você aí está estudando para as provas de redação da banca FAD-CT, ou até mesmo você que está estudando para outras bancas que cobram a redação, anota as dicas que eu irei pontuar no texto, certo? Deixa eu pegar minha caneta. Então vamos lá. O título que o candidato colocou, olha que título super interessante, gente. O aumento da tecnologia e o impacto no mundo do trabalho. O aumento da tecnologia e o impacto no mundo do trabalho. Só pelo título do texto, eu fiquei curioso em ler o texto. Imagino também que o corretor do texto da banca, FAD-CT, ele também ficou impressionado com o título do texto. Lembrando, gente, que o título do texto a gente deixa para fazer no final, tá? O ideal é escrever o texto e no final você e depois voltar lá em cima e deixar uma linha para o título e colocar, reler o texto, fazendo as adequações e depois colocar o título. E aí a introdução, gente, na redação da banca FAD-CT, como é um texto dissertativo, argumentativo, na introdução a gente tem que ter uma tese. Tese é um posicionamento, é um ponto de vista que vai ser defendido no texto, tá? Então na introdução aqui, olha como ele começou de fato o texto dele. Nos últimos tempos, a tecnologia e a automação de diversos tipos de trabalho têm crescido exponencialmente. Essa situação impacta o mercado de forma distinta. Nós temos aqui, gente, no começo do texto, a tese. Olha que maravilha. Ele começa com a adjunta adverbial. Nos últimos tempos, gente, essa expressão... Opa, deixa eu arrumar aqui. Minha caneta travou, só um minutinho. Então, olha só, gente. Aqui o candidato começou com a adjunta adverbial de tempo. Eu acho lindo quando o candidato faz isso. Perfeito, é uma adjunta adverbial. Então, aqui, ó, nos últimos tempos é uma adjunta adverbial, ou seja, duas ou mais palavras que expressam uma circunstância aqui de tempo. E aí ele introduz a tese dele, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, trocar de caneta. Olha olha a tese dele. A tese é o posicionamento do autor do texto. A tecnologia e a automação de diversos tipos de trabalho tem crescido exponencialmente. Essa situação impacta o mercado de trabalho de forma distinta. Então, gente, e ele vai explicar isso daí.
Então, aqui a gente tem a tese, tá? A tese do candidato. Perfeito! Olha que redação maravilhosa. Tese. Então, aqui nós temos, ó, a tese. A tese, gente, repetindo, é um posicionamento do autor do texto, tá? Do texto argumentativo. E aí eu achei interessante também que, olha aqui, na segunda linha, ó, essa situação, ele já usa os operadores argumentativos coesão. Ó. Qual situação? A situação aqui, ó, de ter crescido exponencialmente aqui, a tecnologia e a automação tem crescido exponencialmente. Então, aqui é um operador argumentativo de coesão, é a situação. Quer dizer, qual a situação? O fato da tecnologia e a automação estar crescendo exponencialmente, tá? E ele continua aqui, ó, ao mesmo tempo que diminui as vagas de emprego, se mostra essencial para o crescimento da economia. Diante dessa dificuldade, olha aqui, gente, um outro operador argumentativo, elemento de coesão, ó, diante dessa dificuldade. Qual dificuldade aqui, gente, ó? A redução. Qual dificuldade? A questão da redução das vagas de emprego. Então, o candidato aqui, além de estar inserido na tese, ele está mostrando aqui para a banca FADCT, mostrando que ele entende os elementos de coesão, que é amarrar as ideias no texto. Ao mesmo tempo que ele amarra as ideias do texto, ele prossegue. Torna-se necessário dar chance da subsistência ao trabalhador e da capacitação para a inserção no novo modelo de trabalho tecnológico. Gente, eu fiquei encantado com essa redação. Embora a banca não considerou a nota máxima, considerou ali, a prova valia 30 pontos, ele conseguiu uma das melhores notas ali. Olha como que ele trabalhou essa introdução perfeita sobre o assunto aqui relacionado à tecnologia, tá? Seguindo aqui, ó. O segundo parágrafo, então aqui é o segundo. Então aqui, gente, é o segundo parágrafo, gente. Aqui minha caneta aqui tá horrível. Então, segundo parágrafo, tá? Vou abreviar aqui, que a minha caneta tá torta. Então, olha aqui, o segundo parágrafo. Então, olha aqui, vou abreviar. Olha aqui. É que eu tô pelo notebook, gente, a caneta aqui às vezes trava. Então, no segundo parágrafo, olha como que ele começa o texto, amarrando as ideias, usando a coesão. Em primeira análise, gente, essa expressão aqui em primeira análise, você pode utilizar no segundo parágrafo. Em primeira análise, tá? Isso aqui é um operador argumentativo. Isso aqui é um elemento coesivo que amarra, ou seja, esse segundo parágrafo aqui ele foi perfeitamente introduzido. Ou seja, ele amarra as ideias do texto, ele amarra a ideia, a tese do texto e da sequência. Em primeira análise, o crescimento da tecnologia diminui a necessidade de trabalho manual, vírgula, intensificando o desemprego, vírgula, afetando especialmente o trabalhador de mais de idade com a instrução diminuída. Nesse contexto, olha aqui, gente, olha aqui, qual o contexto do que ele disse anteriormente, ó. Qual que é o contexto? As informações que ele trouxe aqui, ó, que o crescimento da tecnologia, ó, diminui a necessidade de trabalho manual. Então, nesse contexto, cabe ao poder público regulamentar leis de proteção ao trabalhador, obedecendo à Constituição, que no capítulo Direito Social, gente, olha aqui, aí ele começa a argumentar para validar a tese dele. Ele cita aqui, ó, no capítulo Direito Social, postula proteção do trabalhador em face da automação, gente. Olha que interessante, então ele lembrou. Aqui deve ser um candidato com conhecimento da área do direito, né, perceptível, ou candidato também que faz muita leitura para ele poder argumentar. Ele cita aqui no capítulo Direito Social, postula a proteção do trabalhador em face da automação. Ademais, além disso, olha outro operador argumentativo, elemento de coesão aqui, ó.
Peraí que a minha caneta deu uma travadinha. Voltar aqui, ó. Ademais, então ele usou outro elemento de coesão, gente. Ó. Ademais, empresas privadas devem promover a contratação de pessoas mais velhas. Como exemplo, a rede supermercado Pão de Açúcar. Gente, olha que interessante, ele cita aqui, ó, a rede Pão de Açúcar tem feito, levando em conta o benefício que experiências profissionais proporcionam à equipe. Olha que interessante. Então, no desenvolvimento, ele usa argumento da Constituição Federal, ele cita lá o capítulo de Direito Social, e ele cita aqui um conhecimento específico lá do Pão de Açúcar. Olha que candidato interessante, isso trouxe riqueza ao texto dele, porque demonstra que o candidato tem conhecimento do tema, o domínio do tema, porque ele fez essa correlação. Dando sequência aqui, aí o terceiro parágrafo, gente, ele usou essa expressão além disso. Então, no terceiro parágrafo, ele usou além disso. Ou seja, tudo aquilo que foi falado, além disso. Então, esse terceiro parágrafo ele foi perfeitamente amarrado. Você que está estudando redação para concursos, você tem que ter essa ideia de que cada parágrafo seu precisa estar amarrado no texto. E esse terceiro parágrafo começa perfeitamente, além disso. Então, aqui o texto está demonstrando o tempo todo que o candidato ele sabe trabalhar os operadores argumentativos, os elementos de amarrar o texto. É como eu sempre falo, pessoal, para os meus alunos, para o pessoal. Quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que pensar que o texto ele é um tecido, né? E a gente precisa amarrar as ideias através de palavrinhas do bem, palavrinhas mágicas, ó. Além disso, para adequada colocação no mercado de trabalho, é essencial a qualificação profissional. De fato, é comum, mas encontrar pessoas capacitadas para lidar com as tecnologias que rapidamente se modernizam e são substituídas. Diante de tal fato, a implementação de programas como a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a facilidade ao acesso às universidades e aos cursos técnicos promovidos torna-se crescente. Gente, olha que perfeito. Perceberam, gente, que esse texto ele está argumentativo? Ao mesmo tempo que ele apresenta informações, ele está argumentando, defendendo a sua tese dele referente às tecnologias. E, gente, olha a conclusão dele. Portanto, eu acabei não colocando ali na hora de digitar, gente, o parágrafo, tá? Foi erro meu aqui. Mas olha aqui, a palavra portanto. Então, olha aqui. A palavra portanto. A minha caneta está travando, mas vamos lá. Portanto, a tecnologia é necessária em uma sociedade cada vez mais evoluída. No entanto, cabe ao poder público e às empresas privadas condições de trabalho profissionais, em especial aos mais vulneráveis. Além disso, os profissionais precisam se adequar na realidade tecnológica do mercado de trabalho. Gente, redação, essa conclusão ficou ótima. Porém, eu faria alguns apontamentos. Aqui o candidato ele poderia ter elaborado um projeto para resolver esse problema. Aqui ele direciona certinho que é o poder público que deve e as empresas privadas que devem melhores condições de trabalho aos profissionais, em especial os mais vulneráveis. Além disso, os profissionais precisam se adequar também, então, ou seja, então a responsabilidade aqui, tanto o poder público quanto as pessoas poderem se adequarem. Aqui como sugestão para a melhoria do texto, embora eu achei sensacional esse texto, o candidato poderia ter elaborado, pensado num projeto, o nome de um projeto para que fosse em benefício para o ser humano com relação aí no trabalho com a tecnologia, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu fiz questão de trazer essa redação na prática para vocês perceberem como que é uma redação de excelência, tá? Nas provas de concurso, vejam que o candidato aqui o tempo todo ele argumentou, o tempo todo ele se posicionou, e notem, ele usou os verbos da terceira pessoa do discurso. Olha aqui, ó, a tecnologia vem lá do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Vejam, na terceira pessoa do discurso para manter a impessoalidade. Certo? Se você gostou dessa videoaula,
Deixe o seu like, o seu comentário. Vou pedir para que vocês deixem o seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, bora lá fazer inscrição no canal Língua Portuguesa para Concursos. Professor Almir, ativar o sininho. É muito importante ativar o sininho e deixar o seu comentário mesmo, gente, tá? Se gostou ou não gostou dessa videoaula, certo? Um grande abraço a todos.